Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Cláudia e na nossa aula de hoje de produção de texto eu quero explicar para vocês um pouco sobre a contra-argumentação na produção textual, tá? Especificamente na redação dissertativa argumentativa, que é o nosso foco. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos começar pelo conceito. A contra-argumentação ou o contra-argumento é uma parte fundamental na produção de textos opinativos, sobretudo dos textos dissertativos argumentativos. Ao contrário da argumentação, utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos, a contra-argumentação apresenta ideias opostas à argumentação. Então vamos lá, vamos relembrar o que é argumentação. Na argumentação, você vai defender uma ideia, vai apresentar o seu ponto de vista e persuadir o leitor de que aquele seu ponto de vista está correto. E por que ele está correto? Por que é daquela forma, tá? Então, a argumentação é a defesa de um tema, de um determinado tema. Por exemplo, se você vai falar sobre a educação no Brasil, você vai dizer o seu ponto de vista sobre isso e apresentar a sua argumentação, dizer por que o seu ponto de vista está correto, tá? A contra-argumentação vai apresentar ideias opostas a essa argumentação, ok? Vamos entender melhor para frente. Então, vamos relembrar aqui agora qual que é a estrutura de um texto, especificamente de uma redação dissertativa argumentativa. Nós já vimos isso em sala de aula e agora também nas aulas não presenciais, que uma redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai apresentar a sua tese, né? Apresentar o tema da redação, falar do que vai ser tratado ao longo do texto, ok? No desenvolvimento, que é o corpo do texto, você vai apresentar as suas ideias, certo? Você vai desenvolver o tema. Nesse caso aqui da contra-argumentação, você vai apresentar a antítese. O que é essa antítese? É uma figura de linguagem que relata, apresenta ideias contrárias, ideias opostas, tá? Na redação aqui, é a partir dessas ideias opostas, ideias contrárias, que você vai formular a sua contra-argumentação, ok? Por fim, nós temos a conclusão, que nessa conclusão você vai fazer, vamos dizer assim, o fechamento das ideias que você apresentou ao longo do texto. Você vai sintetizar e aí também apresentar a nova tese, que seria a proposta de intervenção, ok? A sua solução para o problema que foi apresentado, de acordo com o tema que foi proposto, certo? Então, diante dessa estrutura, podemos afirmar que a contra-argumentação é explorada sobretudo no desenvolvimento do texto, também chamado de antítese ou antitese, certo? Que são essas ideias contrárias que eu falei. Ao longo da explicação, eu vou apresentar para vocês um exemplo de uma redação com essa contra-argumentação para vocês entenderem melhor, tá? Vale lembrar que a tese, apresentada na introdução do texto, refere-se ao assunto que será explorado, e a antítese, por sua vez, vem apresentar os argumentos a favor e contra a tese inicial. Dessa forma, ou seja, ao apresentar os argumentos a favor, bem como os contrários, o escritor do texto apresenta um debate. Como assim que apresenta um debate? Porque a partir do momento que ele apresenta os argumentos que são a favor e contra, ele está apresentando a antítese, que são as ideias opostas, tá? E aí, com esse debate, com essa apresentação de ideias contrárias, ele oferece, como diz aqui, oferece maior propriedade ao texto, maior força, maior segurança, que a gente apresenta aqui como um argumento de autoridade. Então, vai ter essa propriedade maior do texto com esse debate. E aí vai garantir a persuasão dos leitores, ou seja, vai convencer os leitores da ideia que está sendo apresentada, ok? Ou seja, a partir das ideias contrárias, o contra-argumento, o escritor tece a sua proposta que será concluída no final do texto, apresentando geralmente uma nova ideia, ou seja, uma nova tese, certo? Vamos lá, então, agora ver aqui um exemplo de contra-argumentação na redação. Exemplificando aqui.
Supondo que o tema da redação seja a respeito do aborto e que eu seja contra ele. Ao invés de eu apresentar argumentos contra o aborto, eu posso expressar os argumentos contra os argumentos a favor do aborto. Isso pode gerar confusão, mas vamos ver aqui. Qual que seria o argumento a favor do aborto? Vamos ler. O aborto é uma solução para a gravidez indesejada que evita que uma criança nasça em meio a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiseram concebê-la. E qual que seria, então, o contra-argumento para esse argumento aqui a favor do aborto? Seria o seguinte: o aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Então, deu para entender aqui? A gente apresentou um argumento a favor do aborto e um argumento contrário a esse argumento a favor, ok? Para defender a ideia que eu apresentei aqui em cima, que é contra o aborto. Então, como que eu faço um contra-argumento? Apresentando um argumento contrário ao argumento que está a favor. Deu para entender? Eu espero que sim. Então, para concluir, a contra-argumentação nada mais é do que contestar e derrubar o argumento opositor, tá? É igual você estivesse numa discussão com alguém e você quer convencer a pessoa de que o seu argumento é a melhor coisa, né? É a opinião certa. Para você defender esse argumento com eficácia, você precisa derrubar o argumento opositor. Nesse caso da contra-argumentação, você vai pegar o argumento opositor e colocá-lo a seu favor. Nesse caso, então, você vai derrubar, contestar o argumento da oposição. Isso é a contra-argumentação, tá? É uma espécie de feitiço virou contra o feiticeiro, certo? É evidente que, para usá-lo, você precisa ter a mente mais aberta e se imaginar a posição contrária ao da sua, pois você precisa refutar os argumentos contrários aos da sua opinião. No caso aqui, você ataca a opinião contrária. Mas, para você atacar uma opinião contrária, você precisa ter argumentos sólidos, precisa também ter uma mente mais aberta para poder abranger tudo que pode acontecer numa situação contrária à sua, no caso, uma opinião contrária à sua. Você precisa entender o lado do outro para poder formar um argumento, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o que significa essa contra-argumentação. Na próxima aula a gente vai ver isso na prática e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, podem mandar pelo fórum, tá, do GR8, que eu vou responder, ok? Não deixem de participar e não fiquem com dúvida, certo? Então é isso, pessoal. Tchau e até mais.